Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 139º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 36, livro de Salmo, capítulo 80, e o livro de Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 15. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus, pois é muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua semente, esta semente que está sendo semeada agora, os ensinamentos, a verdadeira palavra de Deus e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar os nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra para as nossas vidas no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 36. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel em Siló. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende os seus filhos.
Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 a 36. Trago a exposição bíblica dos versículos 12 a 36. Ao longo desta sessão, veremos um contraste proposital entre Samuel e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os filhos de Eli estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, conforme versículo 17, mas Samuel ministrava perante o Senhor, conforme versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 12 a 21. Ofni e Finéias não só mostraram desprezo pelos sacrifícios sobre o altar, mas também não respeitaram as mulheres que serviam junto à porta do tabernáculo, conforme versículo 22 e Êxodo 38, versículo 8. Em vez de encorajá-las com a sua caminhada espiritual, os 2 irmãos as seduziram. Compreendendo o versículo 21, Deus estava para trazer o juízo sobre a família de Eli, mas abençoou Elcana, Ana e a casa deles, pois ele lhes deu mais 5 filhos. Conforme Salmos 113, versículo 9. Esta foi a boa dádiva de Deus e uma resposta à oração de Eli, conforme 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 20, que se agradou de Samuel e agradeceu por seu ministério.
Ana deu um filho a Deus e o Senhor lhe devolveu 5. Exposição bíblica dos versículos 22 a 26. O povo de Deus contou a Eli os pecados de seus filhos, e ele falou com os dois sobre sua conduta, mas de nada adiantou. O sacerdote não era um pai tão temente a Deus, nem um líder tão espiritual assim. Os seus filhos ignoraram seus conselhos. É trágico quando um pai e, além disso, um líder espiritual perde sua influência sobre a própria família. Assim, só pôde esperar que venha a mão do juízo de Deus. E eu encerro a compreensão do livro 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 36, com a exposição bíblica dos versículos 27 a 36. O privilégio do sacerdócio permaneceria com a tribo de Levi e a casa de Arão, mas Deus iria tirá-lo da família de Eli. Os descendentes de Eli ficariam fracos e morreriam, e aquela família não teria mais homens idosos como ele. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 80. Oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 80, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um rebanho de ovelhas é uma imagem familiar do povo de Deus, conforme capítulo 23, versículo 1 e capítulo 28, versículo 9. O pedido aqui é que o Senhor possa fazer seu povo passar por esta crise, como fez com segurança atravessar o deserto. Compreendendo o versículo 3, o pedido para que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre seu povo, faz-nos lembrar da bênção sacerdotal, conforme Números 6, versículos 22 a 27, e também capítulo 4, versículo 6, capítulo 31, versículo 16, capítulo 67, versículo 1 e capítulo 119, versículo 135. Quando Deus esconde o seu rosto, há problemas.
conforme capítulo 13, versículo 1, capítulo 27, versículo 9, capítulo 30, versículo 7, capítulo 44, versículo 24, capítulo 69, versículo 17 e capítulo 88, versículo 14. Faze-nos voltar significa restaurar-nos ao nosso primeiro estado de bênção e de comunhão com o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. A figura do pastor combina com a imagem de Israel como o povo de Deus. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Capítulo 100, versículo 3. Mas o Senhor estava irado com seu povo e sua ira ardia como fogo prestes a irromper e consumir seu povo. Exposição bíblica dos versículos 8 a 19. A imagem agora muda para a de Israel, a videira. Jesus usou essa imagem para descrever a si mesmo e seus seguidores. João 15. Já em Apocalipse 14, versículos 17 a 20, João descreveu as nações gentílicas corruptas no fim dos tempos como cachos de uva da videira da terra, que seriam destruídos. O Senhor transplantou Israel do Egito para Canaã, arrancou as outras nações da terra prometida e plantou o seu povo ali, no local de sua herança. Enquanto o povo obedeceu ao Senhor, a vinha cresceu e cobriu cada vez mais a terra. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Mas a videira exuberante desobedeceu ao Senhor, produziu uvas azedas, conforme Isaías 5, versículo 2, e sentiu a mão corretiva do Senhor. Ele retirou sua proteção e permitiu que o inimigo entrasse na terra e destruísse a videira. Asaf orou para que o Senhor perdoasse e, mais uma vez, abençoasse seu povo. Compreendendo o versículo 15 e 17, embora possa haver implicações messiânicas nesses versículos, conforme livro de Salmos 100, versículos 1 a 5, a ideia principal é que Israel é povo de Deus, sua videira e seu filho escolhido. Ele plantou a nação em Canaã e somente ele pode protegê-la e libertá-la. Ele tratou o povo como um filho favorito, assim como Jacó pôs a mão direita sobre Efraim e não sobre o primogênito de José, Manassés, conforme Gênesis 48, versículos 12 a 20. Eles não mereciam a bênção de Deus, mas, em sua graça, ele a concedeu. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 80, com a exposição bíblica dos versículos 18 e 19. O refrão final introduz um terceiro nome para Deus, tomado, emprestado do versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Senhor é o nome Javé, que é o nome de Deus na aliança. O salmista apelou à aliança e pediu que Deus fosse fiel para perdoar o seu povo, enquanto invocava e confessava seus pecados. Conforme Levítico 20, versículos 40 a 45, Deuteronômio 30, versículos 1 a 10. Esta é a versão, no Antigo Testamento, do que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Agora vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 15. A questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério.
Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 a 15, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Essa pergunta pode ser perigosa. A resposta de João Batista o levou a ser preso e resultou na sua morte, conforme Mateus 14, versículos 3 a 11. O problema aqui é que a pergunta foi feita com uma intenção maliciosa, e vemos isso quando o texto diz tentando. Eles estavam tentando Jesus e usaram para isso o texto de Deuteronômio 24, versículo 1. Uma discussão muito comum entre os rabinos era o significado do termo coisa feia, Deuteronômio 24, versículo 1. Literalmente, a nudez de alguma coisa, que se refere a alguma indecência. Na opinião da maioria, uma das escolas de pensamento, a escola de Shammai, era mais rígida e dizia que a única razão para o divórcio era a imoralidade. Outro ponto de vista da escola de Hillel era mais complacente e cria que tudo que desagradasse o marido era suficiente para provocar o divórcio. A pergunta aqui parece ter sido feita por alguém que adotou o ponto de vista de Hillel, já que, pelo menos a maneira como ele aborda o tema, caminha nesta direção. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Jesus evitou a controvérsia Hillel Shammai e foi diretamente às Escrituras. Ele nos dá 3 motivos para a continuidade do casamento. Primeiro, Deus fez o homem macho e fêmea. Se ele quisesse que Adão tivesse mais de uma esposa, poderia e teria criado outras mulheres para Adão. Podemos dizer o mesmo em relação a um marido para Eva. O Criador os fez. Isso significa que o Criador é Senhor e o único que determina o que é ideal no casamento. Segundo, Deus criou o casamento como o elo mais forte nos relacionamentos humanos. Mateus 19, versículo 5. Deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A linguagem é muito forte aqui. Deixar é o mesmo que abandonar, e unir-se significa estar colocado a. O relacionamento mais duradouro na construção da sociedade não é entre pais e filhos, já que ele é quebrado por ocasião do casamento, conforme Gênesis 2, versículo 24, mas sim o casamento entre homem e mulher. Terceiro, e serão 2 numa só carne, conforme Gênesis 2, versículo 24. O elemento fundamental no casamento é o contrato ou a aliança, conforme Malaquias 2, versículo 14, e o resultado dessa aliança é a relação sexual. A união física entre um homem e uma mulher representa a união de 2 vidas e o compromisso um com o outro. É por isso que o adultério é algo muito grave, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. A união física no casamento é o símbolo da união em várias áreas. Romper essa união é o mesmo que destruir a unidade da própria vida. Com o divórcio, o homem separa o que Deus ajuntou. Compreendendo o versículo 7, os acusadores de Jesus encontraram uma brecha na sua resposta e o tentaram com outra pergunta. Compreendendo o versículo 8, a resposta de Jesus foi que Moisés nunca mandou alguém se divorciar. Moisés só permitiu. E essa permissão só lhe foi dada por causa da dureza do coração dos seres humanos. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Compreendendo o versículo 9, lembre-se de que a lei de Moisés exigia a pena de morte para quem cometesse adultério.
conforme Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículo 22. Os inimigos do nosso Senhor recorreram a essa lei quando tentaram prendê-lo. João 8, versículos 3 a 5. Embora não tenhamos registro algum no Antigo Testamento de que alguém foi apedrejado por cometer adultério, esta era a lei divina. A experiência de José, conforme Mateus 1, versículos 18 a 25, mostra que os judeus usavam o divórcio em vez de apedrejamento para lidar com uma mulher adúltera. Compreendendo o versículo 10, neste ponto os discípulos entram na discussão. Certamente eles ficaram surpresos com a opinião inflexível do Senhor. Se o único motivo para o divórcio era a imoralidade, eles concluem que não convém casar. Mas essa não era a intenção de Jesus, até porque Deus criou o casamento entre homem e mulher para o próprio bem deles, conforme Gênesis 2, versículo 17. Compreendendo o versículo 11, Jesus disse que permanecer solteiro é somente para poucas pessoas. Compreendendo o versículo 12, alguns não se casam porque não têm desejo sexual. Outros não se casam porque foram castrados. Outros ainda não se casam para servir a Deus. São os que se fizeram eunucos, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus capítulo 19, versículos 1 a 15. Trago a exposição bíblica dos versículos 13 e 14. Os pais trouxeram os filhos a Jesus para que ele pudesse abençoá-los. Eles não estavam pensando em batismo, nem mesmo em salvação. As crianças não atingiram a idade de prestar contas por seus atos, conforme Isaías 7, versículo 15. Estão, sem dúvida, cobertas pela morte de Cristo, conforme Romanos 5, versículos 17 a 21. Sim, as crianças nascem pecadoras, conforme Salmos 51, versículo 5, mas se morrerem antes de chegarem à idade da razão, elas são regeneradas e levadas para o céu, conforme 2 Samuel capítulo 12, versículo 23 e Salmos 23, versículo 6. Como são felizes as crianças cujos pais são casados segundo a vontade de Deus e estão procurando obedecer ao Senhor, levando seus filhos a Jesus para receber a bênção dele. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.